Pessoal, queria compartilhar algo com vocês. Eu tenho ouvido muito as conferências do Frei Tiago de São José. Vou colocar um trecho onde ele fala sobre a apostasia, nos fins dos tempos e a chegada do anticristo. Ouça com atenção. Porque primeiro deve vir a apostasia, e depois deve manifestar-se o filho da perdição. Então esses dois sinais estão ligados à vinda de Cristo. Primeiro, a apostasia. Essa apostasia é uma grande apostasia geral. Não é simplesmente uma apostasia de uma pessoa, de um grupo, de um país, de uma nação. Não, é uma apostasia generalizada. Então todos os doutores da igreja, os padres da igreja, entenderam nessa passagem que essa apostasia envolvia toda a hierarquia da igreja. Não era uma coisa restrita a um determinado movimento, um grupo, né? Mas era a hierarquia da igreja que caía nessa apostasia. Inclusive, temos aqui o comentário de São Pedro Venerável, que comenta esse versículo. Ele foi o abade de Cluny, né? E que, no meados do século XII, comentando esse versículo bíblico, nesse livro De Miraculis, Libro Duo, ele vai dizer exatamente isso. Que quando São Paulo diz que primeiro deve vir a apostasia, ele diz que isso significa que Cristo vai permitir que os seus amigos sejam exilados e aqueles que não são seus amigos ocupem a sede de Pedro. Então isso aqui é São Pedro Venerável que falou. Né? Os seus amigos serão exilados e aqueles que não são seus amigos vão ocupar a sede de Pedro. Ora, isso é muito importante. Então, antes de você entrar em qualquer debate sobre essa questão do problema da igreja, vamos então descobrir o que significa isso que São Paulo está dizendo, que primeiro deve vir a apostasia. Que é um sinal que abre as portas para o anticristo. Com certeza. Porque enquanto não existe apostasia, enquanto existe um papa ali que defende a fé católica, o anticristo não tem como fazer sucesso. Ele vai abranger um certo número de pessoas, mas ele vai ser excomungado, ele vai ser condenado pela igreja, e com isso ele vai ficar privado de um enorme número de pessoas, que são os católicos no mundo inteiro. Então, à medida que vem a apostasia, o anticristo se manifesta, e ao invés dele ser condenado pela autoridade da igreja, ele é apoiado pela autoridade da igreja. Então você percebe a diferença? Então é a partir daí que você vai entrar no âmbito do problema, em que você vai perceber que nós estamos num evento histórico único. Não podemos comparar o que acontece com a igreja hoje com nenhuma época da história, mesmo que houve épocas difíceis, terríveis, de grandes cismas, de grandes problemas. Por quê? Porque hoje nós já entramos nesta grande apostasia. Então, Monsenhor Viganò fala disso dizendo o seguinte: para mim parece evidente que o fim dos tempos está agora se aproximando dos nossos olhos. Então essa é a dimensão